Vamos dar início, então, aqui ao nosso treinamento sobre como definir estratégias de validação de medidas de controle essenciais do sistema APPCC com base na metodologia de análise de riscos. Bom, nós já falamos inúmeras vezes sobre o APPCC aqui na Life Quali, nós temos uma formação completa desse sistema, porém, nesse momento, o nosso foco nesse treinamento é falar mais especificamente sobre a escolha dos perigos significativos para a decisão de planos de validação. Como escolher os melhores planos de validação? Será que a gente está fazendo isso corretamente? Muitas vezes a gente vê alguns desvios na definição de validação porque os perigos significativos não foram definidos adequadamente. E automaticamente as medidas de controle essenciais também não. Então vai virando uma bola de neve, a gente só define lá, acha que é algo significativo, acha que é um PCC, um PPRO ou medidas de controle de boas práticas de higiene e sai validando algo que não tem muito sentido de ser. Então a gente vai refletir um pouco sobre esse processo, tá? Desde escolher os perigos significativos para a gente chegar num bom planejamento, que afinal de contas isso é o coração do sistema APPCC. Definir esses perigos para definir boas estratégias de controle. Por isso ele é uma formação mais prática. Já de cara a gente vai falar sobre o que são os perigos significativos, sobre essa definição, né? Então, aqui só para a gente lembrar e alinhar com vocês as expectativas do que vocês vão encontrar aqui nas aulas, nós vamos falar aqui sobre como definir, então, os perigos significativos para o seu processo. Vamos lembrar sobre esse aspecto, falar sobre como escolher essas medidas de controle essenciais, então, que seriam os PCCs, os PPROs e as medidas de controle de boas práticas de higiene. Vamos falar sobre elas, explicar, lembrar também o que são esses pontos. E aí sim, aplicação de estratégias de validação para estes pontos, tá? Para os PCCs, mas também para as outras medidas essenciais. Vamos chegar lá. Entender a lógica, automaticamente, quando a gente vai falar sobre tudo isso, vamos trabalhar a lógica da metodologia usada para a construção do sistema, tá? E eu vou disponibilizar para vocês as planilhas que eu apresentar aqui, a nossa apresentação também, tudo para vocês baixarem, para ter um melhor aproveitamento. E também, só lembrando, nós vamos aqui apresentar situações reais, né, das pessoas aqui que enviaram para a gente, os PCCs, para fazer uma análise, uma avaliação crítica, e eu acho que é legal, mesmo quem não chegou a enviar, olhar os dos colegas, para poder ter ideias e ajudar a gente a pensar mais sobre isso, tá? Então, é uma forma mais da gente fechar essa formação de maneira prática. Eu vou compartilhar com vocês um formato, né, de um plano mestre de validação para vocês organizarem. E eu foquei aqui nesse exemplo para processos de limpeza, tá? Para medidas de controle relacionadas à limpeza.